Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma história aqui no meu canal Cláudia Souza, @ Amor é a Palavra. Hoje a história será de mais um herói bíblico, um profeta que fez muita diferença. Foi um profeta que aconteceu no período de Juízes, né? Que foi uma transição entre os governos da instituição de juízes para a monarquia, né, que era para reis. Então foi nesse contexto que este profeta nasceu, que foi exatamente no ano de 1071 a.C. E este profeta, ele teve 2 filhos, Abijai e Joel. Seus pais foram Ana e Eucana. Então, estou falando de Samuel, sim, profeta Samuel. Hoje, a história de Samuel, aquele profeta que ungiu os primeiros reis de Israel, que foi o rei Saul e o rei Davi. A história dele é uma das histórias mais distintas, né? Uma história de um profeta que foi abençoado por Deus. Então, de acordo com a Bíblia, Samuel, então, ele foi um presente, né, de sua mãe Ana, porque a mãe dele, de Samuel, ela era estéril, não podia ter filhos, né, e Samuel, então, foi um presente para sua mãe, onde que ela fez um voto para Deus, que se ela engravidasse, ela daria esse filho para ser usado por Deus, onde que ela daria esse filho para trabalhar para Deus como um sacerdote. E aí nasce então Samuel neste período, né, da época de Juízes, que foi um período muito difícil para o povo, né. Este homem nasce para ser usado por Deus para um grande propósito naquela época, né. Samuel, ele ouviu Deus lhe chamar, né. Deus chamou Samuel para um tempo onde que a palavra do Senhor ela era muito rara, e também as vozes proféticas, as visões proféticas, as visões que Deus, né, mostrava para as pessoas, também era muito raro. Então, Samuel, então, uma noite, ele estava dormindo, ele ainda era criança. Ele ouve então a voz de Deus chamando ele por 2 vezes, Samuel, Samuel. Então ele acorda, né? Nessa época ele estava já no templo, ele estava sendo assistido pelo profeta Eli. Ele então acorda e vai, ele achou que era o Eli chamando, foi até Eli. E Eli fala para ele que não foi ele que tinha chamado, e manda ele dormir de volta. Em seguida, quando ele vai dormir, a voz novamente o chama, Samuel, Samuel. E pela 3ª vez, então, quando ele vai procurar Eli, que era o profeta da época, ele entende então que era Deus que estava ali chamando Samuel. Então ele fala para Samuel, para quando a voz chamasse novamente, para que ele falasse, Senhor, eis-me aqui. E assim então começa, né, começa então o chamado de Samuel. Deus então fala com ele, e Deus fala com ele para que ele pudesse, a partir dali, né, o propósito dele estaria iniciando. E conforme ele crescia na presença de Deus, né, todo o povo de Israel reconhecia que ele tinha sido escolhido por Deus, né. O povo reconhecia que ele era um profeta justo, que ele era um homem que tinha discernimento, que ele era um homem que fazia diferença para os filhos de Israel, né? E então, neste período, ele estava sendo assim uma pessoa muito usada para aquele povo como um juiz, né? Como eu falei, ele nasceu na época de Juízes, e naquela época não havia reis ainda em Israel. E aí, como ele era uma pessoa com grande discernimento, ele tinha até mais discernimento do que os filhos de Eli, que
que era para poder manter o sacerdócio, e os filhos de Eli, então, não pôde, então, manter no sacerdócio, porque eles estavam sendo filhos desobedientes. Então, Samuel, ele, então, ungiu os primeiros reis de Israel, como eu falei, que foi o rei Saul e o rei Davi. E Samuel também, ele incentiva a vários jovens da época dele a seguir o chamado do Senhor, né? Ele exortava o povo, né, ao arrependimento, e ele deixou uma frase que se todo o povo, né, de todo o coração voltasse para o Senhor, então ele fala para o povo que deveria tirar entre eles, né, os deuses estranhos e toda a idolatria, né, que eles estavam andando naquele momento, e que eles preparassem então o coração para Deus. Essa frase que ele falou, que ele deixou para o povo, está lá em 1 Samuel 7,3, onde que ele fala que as pessoas deveriam servir somente a Deus, né? E deixar para trás toda aquela idolatria, todos aqueles deuses estranhos, para que eles pudessem ter um coração arrependido e voltar-se para Deus. E assim, então, Samuel é usado por Deus para conduzir a vitória de Israel naquele tempo contra os filisteus que estavam afligindo o povo naquele tempo, na cidade de Mispá. E o que acontece? Eles saíram então, né, daquela situação de derrota contra os filisteus, e eles foram levados à vitória. E assim, quando o Samuel reconhece, né, que a vitória do povo foi através da submissão que o povo teve a Deus sobre Mispá, ele chamou, então, fez um marco, né, um memorial. E ele levantou esse memorial e ele disse uma palavra Ebenezer, né, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Está lá em 1 Samuel 7, de 1 ao 14. Então Samuel, então, ele levanta um altar em Ramá, onde estava a casa dele, e assim ele julgou o povo, né, de Israel. Mas com o tempo, o povo então começa a se corromper, né? Começa a se corromper com subornos, com perversão, com julgamentos errados. E aí foi neste cenário todo corrompido que o povo de Israel então pede um novo rei. Isso está lá em 1 Samuel, 8,3. E aí esse povo corrompido, vivendo nesse cenário cheio de injustiça, cheio de coisas erradas, eles então acham que eles deveriam se levantar um rei, né, para guiar aquele povo, porque eles estavam achando que Samuel não estava dando conta. Só que Israel já tinha Deus já tinha prometido um rei para Israel, mas não naquele período. Então o povo não soube esperar, né? O povo não soube esperar e começaram a fazer com que Samuel então ungisse um rei para eles. Isso está lá em 1 Samuel de 8:11, de 1 a 8. Então a motivação do povo naquela época para ter um rei foi uma motivação errada, né? Que foi conforme as próprias mãos deles. Eles queriam que o rei já fosse promulgado naquele período, sendo que nas leis de Deus, o que Deus prometeu para Israel não foi ainda para aquele tempo. Mas assim como Samuel teve que ouvir o povo pela pressão, né, ele então venha a ungir o primeiro rei de Israel, que foi o Saul, né? Então Saul, ele foi escolhido o primeiro rei de Israel porque ele era uma pessoa corajosa.
a Bíblia diz que ele era um homem valente, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tinha boa aparência e que tinha dons para a liderança. Então, por isso ele foi escolhido. E assim Samuel ungiu a Saul na cidade de Mispá. Então, após uma vitória que os israelitas teve sobre os amonitas, que foi quando Saul já era rei, aconteceu então nesse período, quando Israel venceu mais uma vitória, né, com a liderança de Saul. E foi aí neste período que aconteceu então a cerimônia de coroação de Saul, que está lá em 1 Samuel 9, de 1 a 18. Mas aí Saul, ele foi um rei que ele foi incapaz de valorizar o que era espiritual. Então ele começou a advogar coisas para privilégios próprios, né, sacerdotais. Então começou a oferecer, pessoalmente, ele começou a oferecer o sacrifício para Deus, sendo que ele teria que procurar Samuel, que, né, os sacerdotes na época, eles que ofereciam os sacrifícios. Mas aí ele já começou a ser desobediente, né, em seu reinado. E quando as pessoas começam a ser desobedientes em suas lideranças, naquilo que Deus coloca nas tuas mãos para poder se abençoar a vida de outras pessoas, quando começa a entrar a desobediência, o que acontece? Então tudo começa a falhar, tudo começa a dar errado. E o reinado de Saul foi um reinado curto, né? Não durou muito tempo. Por quê? Por causa da desobediência dele. E então ele violou as coisas consagradas a Deus, né? Ele desobedeceu às ordens divinas, né? O que ele fez? Ele começou a ficar muito inseguro da sua liderança, começou a perseguir as pessoas, né? Começou a fazer as coisas da sua própria cabeça. E aí ele começou até a consultar os mortos, né? Procurou uma mulher que na época era a pessoa que mexia com feitiçaria, com mediunidade, e foi procurar essa mulher para poder conversar com os mortos, sendo que a Bíblia condena a conversar com mortos, né? Então foi mais uma desobediência que Saul teve. E assim, por ele ter desobedecido a Deus, então Samuel então anuncia que Saul seria então rejeitado por Deus, né? Que ele teria que largar então de ser o monarca daquela época, de ser o rei, porque Deus o rejeitou e o povo teria então teria então um novo rei, né? Samuel teve então que anunciar ao povo que Saul estava sendo rejeitado como rei de Israel. Está lá em 1 Samuel, do 15, do 26 ao 28. Então, o Senhor dá novas ordens para Samuel, né? Que Samuel teria que ver uma nova sucessão para o trono de Israel, onde que estaria sob a direção de Deus, né? E essa nova sucessão para Israel, então, seria o rei Davi, né? O famoso rei Davi, que fez muitas coisas boas para Israel, né? Que fez muitas bênçãos para Israel. E, inclusive, a história de Davi também, eu já contei ela, depois vocês seguem lá o meu canal, @Cláudia Souza, o Amor à Palavra, e vocês vão ver lá a história de Davi. Eu conto várias histórias da Bíblia e agora eu estou começando com os profetas, né? O primeiro deles, Samuel. Então, o que acontece? Nesse segundo reinado que Deus manda Samuel ungir, então Davi, né? Davi então foi o próximo rei escolhido em Israel. E a unção de Davi, naquele momento, estava demonstrando para aquele povo que a importância que Samuel teve naquele período, né? Porque ungir um rei como Davi não foi uma coisa que Deus poderia colocar na mão de qualquer profeta, né? Então Samuel
ele foi muito importante nesse período, né? Os anciãos de Belém, eles também reconheciam, diante da presença de Deus, a importância também de Samuel, não só por ele ter ungido a Davi, mas pela importância dele, porque as pessoas reconheciam a grande importância, a grande autoridade que ele tinha sobre a vida das pessoas. Isso está lá em 1 Samuel 16:14. E a unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel. Por quê? Porque a partir dali, a Bíblia já não fala muitas coisas de Samuel, né? Então, o último ato oficial de Samuel, registrado na Bíblia, foi este, né? Onde que ele aparece pela última vez, ungindo, né, a Davi. E a outra vez é quando Davi procura ele, né? Está lá escrito, olha, ele procura Davi, procura Samuel na cidade de Ramá, na casa dos profetas. Foi um período então que Saul perseguia o Davi e Davi foi pedir socorro para Samuel. Esta então foi a última parte que fala da vida de Samuel. Logo após então esse último fato que a Bíblia descreve, onde que Davi procura Samuel, aí logo já tem 2 versículos que falam então da sua morte, né? Que é onde que fala da morte dele, que está lá em 1 Samuel 25:1 e 28:3. E aí fala que o sepultamento dele foi em Ramá, e onde que houve um grande lamento do povo, o que mostra que Samuel era muito querido, né? O povo ficou muito entristecido com a sua morte. Porque outra coisa que a Bíblia diz é que ele morreu antes de ver o rei Davi se oficialmente assumir o trono. Que é uma pena, né? Porque como ele foi o rei que ungiu a Davi, ele não pôde ver então a consagração, né, dele assumir o trono. E assim Samuel, ele foi um dos profetas mais importantes da história de Israel, né? Ele foi uma figura notável no Antigo Testamento, né? O que a Bíblia diz é que ele foi o primeiro da tradição profética e ele foi também o último dos juízes, né? O seu exemplo de fé e de coragem atravessou os séculos. Por isso que ele é mencionado pelo escritor de Hebreus, né, que está entre os heróis da fé. Hebreus 11:32, depois se vocês quiserem conferir, onde que fala dele, né? Então, essa história de Samuel, ela foi uma história mais curta, mas mostrando o quão importante foi este homem para a história de Israel, para nós, né? Onde que foi um homem abençoado, um homem que Deus falou com ele na madrugada, chamou ele pelo nome, né? E transformou ele nessa pessoa notável, admirável, essa pessoa que foi capaz de fazer tantas coisas boas na terra. E Deus também pode chamar você pelo seu nome, né? Creia na palavra, creia nas coisas boas que Deus tem para a sua vida. Essa história de Samuel também é uma história que a gente pode aprender 2 coisas primordiais com elas. A primeira é que ele foi um grande exemplo de submissão a Deus. Então, quando a gente se dispõe a ter uma submissão sobre as coisas que Deus coloca na nossa vida para a gente fazer, quando a gente é obediente, né? E a gente submete aos comandos de Deus, Ele então fará coisas novas, coisas boas para nossas vidas, como fez na vida de Samuel. E a segunda coisa que a gente pode aprender com ele é que nem sempre ele conseguia entender as ordens de Deus, como a gente, né? Mas mesmo ele não entendendo as coisas de Deus,
ele era obediente e ele fazia aquilo que Deus queria. Então, muitas vezes na sua vida, você também pode estar passando por algum momento difícil, algum momento que Deus está falando com você e você não entende, não está entendendo nada o que está acontecendo, mas eu quero te falar que você deve ser obediente, aguentar firme, porque mesmo quando a gente não entende os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, devemos ser obedientes a Ele. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe todo o momento certo naquilo que Ele propõe para nossas vidas. E eu espero que Ele possa fazer isso na sua vida, na vida de sua família, que você possa ter controle emocional, que você possa ter discernimento, como Samuel teve, que você possa ter coragem para poder avançar, né? Para que você possa ter coragem para poder enfrentar as adversidades quando elas chegarem até a sua vida, para que você possa ser uma pessoa que Deus possa fazer diferença na sua vida. Amém? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Essa foi a pequena história de Samuel, mais uma história gratificante para nós. E eu quero dizer que se você ainda não deu o seu like, se você quiser compartilhar com alguém essa história, faça isso. E aguarde para a próxima história, se Deus quiser. Um grande beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E que você aguarde a minha próxima história, em nome de Jesus. Um grande beijo.